Este é o 5.5, vídeos semanais de segunda a sexta-feira, 5 dias da semana, sempre às 5h05 da tarde, com 5 tópicos de um mesmo tema. E a semana está falando sobre potencializar-se, potencial de Deus, liberar aquilo que Deus tem. Baseado no livro Potencialize, 5 pontos importantes para que você possa viver tudo aquilo que o Criador tem para você. E hoje eu quero falar sobre aquilo que é a missão de tudo isso. Ou seja, aprendemos sobre o que é potencial, aprendemos sobre propósito, aprendemos sobre como somos seres únicos e aprendemos sobre o poder que nos reveste, que nos ensina, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso está em todos os vídeos aí já liberados durante essa semana. Mas agora eu quero falar com você sobre a missão. Afinal de contas, tudo isso tem um objetivo, tem um propósito, como a gente disse. E Jesus nos chama a fazer parte da sua missão. Deus é um Deus em missão. Há um propósito para o próprio Criador. E Ele nos criou para que nós pudéssemos ter relação com Ele, um relacionamento de intimidade, de filiação, de comunhão, de estar juntos com o nosso Deus. Mas o homem escolheu andar sozinho, ele se rebela contra Deus, ele não queria ter o trabalho da conexão com Deus para saber a respeito do bem e do mal. Ele preferiu comer da árvore que Deus disse que ele não deveria comer porque ele queria resolver a sua vida por si mesmo. Isso causou uma ruptura que quebrou a comunhão de Deus com a sua obra-prima da criação, o homem. Mas aí Deus, sabendo disso, já havia preparado, antes da fundação do mundo, aquele que seria a reconexão, o religare de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, agora é um momento muito importante de entender essa missão, porque Deus diz, olha, eu quero que vocês se conectem a mim, mas só há uma maneira, porque o preço, o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas para que vocês não tenham que ser separados para sempre, eu vou enviar aquele que morrerá no lugar de vocês, o santo, o perfeito, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou na nossa vida, mudou a nossa história. E agora esse que muda a nossa história nos dá uma voz de comando. Ele diz, vocês precisam compartilhar desta salvação com toda a humanidade. Isso se resume na grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, quando ele diz, olha, vão por todas as nações, encontrem pessoas de todas as raças, tribos, etnias, línguas e ensinem a respeito da minha salvação. Façam deles meus discípulos, ensinem o caminho do amor e da bondade que revela Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição que garante a nós a eternidade. E ele dá uma ordem para que nós possamos entender que todos esses atributos, essa potencialidade que foi colocada na nossa vida, visa levar a missão de Deus enquanto vivemos. Ou seja, somos responsáveis pela nossa geração de comunicar a eles o mistério da cruz do Calvário, a alegria da reconexão com o Criador que vai trazer a paz, aquele contentamento de vida, a missão, fazermos discípulos de todas as nações. Deus nos chama, por isso Ele colocou coisas tremendas na vida de cada um de nós, por isso Ele colocou o potencial. O potencial de Deus não é apenas para que eu tenha uma vida mais confortável, porque muitas vezes a caminhada com Jesus, no ponto de vista humano, é muito desconfortável. Vamos ver isso nos nossos heróis da Bíblia. Vamos olhar para os heróis da cristandade desde a fundação da igreja, nesses 2000 anos, mais de 2000 anos. Há um propósito que, independente das condições, precisa ser cumprido. Deus nos chama para que naquilo que somos nele, para aquilo que são os atributos dele em nós, para aquilo que é o potencial dele na nossa vida, aquilo que são os dons, aquilo que é a unicidade, a coisa única que foi depositada na nossa vida, revele à humanidade o amor com que fomos amados. Deus tem coisas tremendas para a nossa vida. Esse contentamento do viver não está apenas em conquistar coisas, tijolos, títulos, roupas e comida desse mundo. Essas coisas são consequências de cumprir um propósito de Deus. Então tudo aquilo que Deus depositou em nós precisa estar a serviço da missão.
E a pergunta para você hoje é: você está a serviço da missão de Deus? Ou seja, você é alguém que testemunha de quem Jesus é, porque você é um testemunho vivo, você é uma testemunha de Deus, e porque você é uma testemunha de Deus, você pode dar o seu testemunho? Essa é a missão. Se a sua vida não está apontada, se a sua realidade diária, do seu momento de vida, seja na família, no trabalho, não apontarem para Jesus, você nunca alcançará todo o potencial que Deus tem para você. Por isso eu te faço um apelo. Rogo-vos, pois, que andeis a maneira digna daquilo que foi chamado. Seja um discípulo que forme discípulo de todas as nações e você vai encontrar contentamento. Esse livro é a fonte de toda a nossa meditação dessa semana. Deus abençoe.